aquilo que está em Cristo Jesus para as nossas vidas. Obrigado, meus irmãos do louvor, muito obrigado. O Senhor continue tocando e manifestando no nosso meio aquilo que Ele quer, de acordo com a sua boa vontade. Bendito seja o nome daquele que é Rei e soberano sobre tudo. Amém. Irmãos, do jeito que você está, eu queria, com a permissão dos nossos pastores, fazer uma oração, para que cada vez mais o nosso espírito esteja alinhado, e para que os nossos corações estejam cada vez mais abertos e propostos, disponíveis como uma boa terra nesse tempo, porque existem sementes contínuas sendo liberadas sobre as nossas vidas. Quem entende, quem compreende, recebe, frutifica. Quem entende, recebe e aceita essa palavra e produz em cima dela, deixando que a palavra gere no seu coração. Primeiro ela gera em você, depois ela gera através de você também. É uma semente, então a semente cai na terra que é você, e a partir disso ela vai começar a trabalhar internamente, onde ninguém vê, no mais profundo, na profundidade, lá do solo, lá de dentro, é no lugar secreto, é lá no profundo, e é no mais profundo, onde a semente de Deus está trabalhando no meu e no teu interior. E eu oro para que esse tempo seja um tempo de boas terras se levantando, corações disponíveis ao Rei, corações que estão alinhados com o Rei, corações que estão clamando pelo reino, desejando o reino, operando e cooperando pelo reino dos céus. Então eu quero orar com você nessa, ia falar nessa noite, é o costume de falar noite, nada a ver, né? Nada a ver. Meu Deus, parece que Pedro aqui quer falar nessa noite. Não, nós andamos no dia, nós somos do dia, somos filhos da luz. Amém. Aleluia. Pai, nós honramos o teu nome, nós glorificamos a ti. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, e o Senhor é aquele que tem o poder, Pai, para desfazer, para destruir todas as cadeias, tudo aquilo que nos impede de ver, todo o véu. E em nome de Jesus Cristo, agora, pela sua palavra, Pai, assim como o teu filho Paulo orou, nós oramos também. Nós oramos para que os olhos dos nossos corações sejam iluminados nesse momento. Abra, Senhor, os nossos olhos e nos ajude a contemplar e entrar nessa atmosfera onde tu estás. Que nenhuma resistência, Pai, fique nesse lugar, mas em nome de Jesus nós damos uma ordem a toda fortaleza, todo cadeado, toda cadeia agora, em nome de Jesus, seja quebrada, e que a sua palavra flua no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero conversar um pouco para nos fazer refletir nesse momento. Para dar uma preparação minha, porque com a Selma ali, eu vou ter que... Não, também sou do fogo, também sou do movimento. Não. Podia ser, né? Caía bem também, mas não nesse momento. Glória a Jesus. Queridos irmãos, quero ler uma passagem muito conhecida com vocês. A gente falou esses dias, né? Na verdade ontem, né? Foi colocar até no grupo das frases que o pastor fala, né? Então, coloca para mim, dá para mim aqui, por favor. Segundo Reis 6, tem uma passagem muito conhecida para gente. Segundo Reis 6, faz a menção de uma das histórias dos profetas, não é? E nós vamos ouvir um pouco novamente sobre esse profeta, sucessor de Elias, um homem na autoridade, na unção, e na unção dobrada, né? Do poder daquilo que residia sobre a vida de Elias. Amém? 6,15, a gente vai do 15 ao 17. Assim diz a palavra de Deus: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos?
E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E se existisse, né, a gente às vezes costuma pensar em rotular alguma coisa, ou entender o direcionamento a partir daquilo que Deus está desenvolvendo nos nossos corações. Eu gostaria de conversar sobre abrir os nossos olhos. Eu gostaria de conversar sobre uma visão aberta, olhos abertos nesse tempo. Porque eu acredito que nesse tempo, né, onde nós estamos inseridos, há muitas realidades, há muitas coisas acontecendo, né? Agora, quando o pessoal está um pouco mais dentro das suas próprias casas, a gente está inundado de uma gama de conteúdos imensa, né? Então, agora, quem era youtuber, né, está produzindo mais ainda para o youtuber. Quem está no TikTok, muito no TikTok. Eu quero fazer uma menção aqui, meus irmãos Sabrina e Darlan, que eu me amarro, gosto muito quando eles fazem, porque nos divertem, né? Nos trazem sempre um bom conteúdo de casal, que eu acho maneiro. Gosto muito disso. E dos outros irmãos também aqui, que volta e meia estão produzindo conteúdos, e isso é poderoso, isso é precioso para esse tempo. Nós estamos sendo inundados de muito conteúdo, de muitas coisas, né? E isso está sendo exposto, querendo ou não, né? Quando você vai dentro da tua casa e liga de manhã, jornal de manhã, de tarde, jornal, de noite, e você sabe quais são as notícias que estão sendo produzidas, sabe quais são as realidades que são apresentadas, sabe quais são os contextos, e infelizmente, né, alguns até intencionalmente colocados, né, porque existe uma agenda do mal, e ela está atuando, e ela quer usurpar o lugar da mídia, os lugares de governo, de autoridade, para fazer disso uma deturpação ao nosso entendimento, ao nosso conceito. E aí, então, diariamente, quando eu estou vendo um contexto, um conteúdo, eu me alimento daquilo, eu vou me enchendo com aquilo, e daqui a pouco eu estou reproduzindo a mesma coisa. E existem espíritos que vão atuando sobre esses contextos, as realidades que aparecem. Talvez você, olhando naturalmente, não, mas estou vendo um jornal, mas estou vendo um comercialzinho bobo, mas existem, irmãos, porque nos lugares de influência é onde o inimigo, onde aquele que é astuto quer se introduzir para germinar, para colocar uma semente dele também, e uma semente dele a partir de lugar de dúvida, de medo, de opressão, de um lugar de incredulidade, de um lugar onde vai minando a fé. Naturalmente nós somos pessoas que acreditam, né? O brasileiro, por sua essência, é aquele que tem o costume de acreditar muito, né? De valorizar, de ser um cara da esperança, né? De você ver que ele está passando por dificuldades, está passando por restrições, mas ele está lá, está investindo, está empreendendo em alguma coisa, mesmo que pequena, porque há uma natureza muito nossa, né? Nós somos muito voltados a isso, em ter essa crença, em acreditar em algo. Mas, no meio das realidades que estão sendo apresentadas, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos trazer uma ótica, e a ótica do Espírito para esses dias, porque quem está caminhando no Espírito, sobre a influência do Espírito, está enxergando as coisas espirituais, e é disso que eu quero falar nesse tempo, e é disso que eu quero falar com você. A gente está vendo uma realidade, o contexto histórico aqui é que Eliseu é um dos grandes profetas, um profeta que está caminhando com o Senhor e pela palavra do Senhor, na inclinação daquilo que o Senhor está fazendo e direcionando. Eliseu é um homem de influência, tanto é que ele vai diretamente ao rei para trazer mensagens, ele vai diretamente ao rei para trazer apontamento. Nesse contexto, no capítulo que lemos, ele é um daqueles que sabe, porque o Senhor está revelando a ele os segredos do rei da Síria. Então o rei da Síria começa
começa a ficar meio conturbado, porque ele arma uma emboscada em tal lugar, e daqui a pouco alguém que está sabendo disso, vai lá e avisa ao rei. Esse homem é Eliseu. Ele arma uma emboscada em outro lugar. Olha, Eliseu manda uma mensagem: olha, rei, se guarde nesse lugar, não passe por aqui, porque aqui é uma emboscada, aqui é guarda. Olha que coisa interessante, olha que coisa profunda e poderosa, porque aqueles que estão ligados com os céus, estão conectados à frequência dos céus, estão recebendo, estão vendo, estão enxergando, estão ouvindo, estão adentrando num lugar, como foi dito, e que talvez a notícia que vai sair amanhã tu já sabe, como o Billy Graham comentava, porque você está mais atualizado. Atualize-se com a frequência dos céus, atualize-se com as mensagens dos céus, porque as conexões dos céus te indicam o que virá, te indicam o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então Eliseu caminhava nesse lugar, e quando ele caminhava nesse lugar, ele sabia segredos, porque quando você caminha no Senhor, você conhece segredos. Os segredos do Senhor são para aqueles, isso é para a pastora, ela gosta muito. Salmo 25, isso é poderoso. Então, quando nós adentramos nesse lugar, carregados pelo Espírito, movidos como cantamos o culto todo, enchidos, preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, eu consigo começar a ouvir coisas dos céus, eu consigo começar a ver coisas dos céus, com meus olhos estão contemplando aquilo que o Pai está revelando, porque o Pai continuamente está revelando algo. Existem revelações e revelações frescas. O homem, o Eliseu, o profeta, o homem do Senhor, ele está nesse lugar. Então o rei da Síria vai falar: não é possível, tem algum agente secreto aqui, tem alguém que está dando. Quem é o X9 aqui? Alguém está falando alguma coisa, alguém está passando. Então quem de nós está passando uma informação para esse rei, o rei de Israel? E aí, não, meu Senhor, não é conosco, não é entre nós, é que tem um homem. Esse homem sempre é conhecido, e eu não quero dizer para que a glória seja tua, porque a glória sempre é dele, mas ele nos torna conhecido pela essência que em nós habita. Você sabe que Deus nesse dia, nesse tempo, nesses momentos, vai levantar pessoas que serão pessoas referências para a realidade, pessoas referências, serão citados, serão nomeados, serão requisitados, serão buscados, serão procurados, porque esses homens estão caminhando num lugar, e num lugar secreto, e numa profundidade com os céus, que de tal forma eles serão requisitados para conselhos, para direcionamento, para estratégias dos céus, como aquele homem era usado nas estratégias dos céus. E existem estratégias dos céus, e eu sinto isso poderosamente sobre os nossos dias. Você, meu irmão, minha irmã, no teu campo, na tua casa, Deus está distribuindo estratégias, Deus está liberando estratégias espirituais para nós nos movermos. Israel se movia por aquilo que Eliseu recebia. Irmão, por aquilo que você está recebendo e receberá, tua família, tua casa, o ambiente, o teu bairro, o ambiente do teu trabalho, vai se mover, vai se mover, vai se mover, vai se mover, porque ele vai liberar, porque ele está liberando, porque ele já liberou. Então acesse, homens de Deus, mulheres de Deus, mulheres do secreto, Deus está começando a chamar para fora, mulheres do secreto, homens do secreto, Deus está começando a puxar cada um de nós para fora, porque eles estão clamando, eles estão precisando, eles estão necessitando, e há uma resposta de Deus na sua boca, há uma resposta de Deus no teu coração. Aleluia! Há uma instrução do céu para esse tempo, irmão. Há uma instrução do céu. E quando a rota da terra está quando a terra está numa rota, numa rotação, você está na rotação dos céus. Você está se movimentando no tempo dos céus. Você está caminhando naquilo que está vendo nos céus. Jesus caminhava, falava, se portava, testemunhava daquilo que ele via e ouvia o seu pai fazer. Quando você começar a caminhar naquilo que você está vendo no seu pai fazer e ouvir o seu pai fazer, realidades serão abaladas, realidades serão transformadas. Por quê? Pelo poder do lugar onde você está, pelo poder da comunhão onde você está, por aquilo que os seus olhos estão vendo. Mas nesse contexto, irmãos, o contexto aqui, a gente fica até meio... Aleluia, aleluia, isso é poderoso. Vou beber um pouquinho mesmo, já estou cansado já. Meu Deus.
E olha que eu estou ficando mais magrinho, ó, pessoal. Estou trabalhando também, estou dando uma desenvolvida. Isso é tão poderoso, tão legal. Porque aí eles falam: a gente sabe onde esse homem está, ô rei. Está lá em Dotã. Então vamos até ele. Então ele convoca carros, cavalos, o seu exército, o seu poderio bélico, né? Era um homem que assolava, devastava, um homem que tinha nessa esfera autoridade, né? Um homem que detinha e usava daquilo que ele podia como influência para afligir os seus inimigos ou aqueles que se levantavam contra ele, seus opositores. Então eles vão até aquele lugar. E aí entra o nosso contexto. A gente às vezes fica até tentado, né, mencionar quando o moço de Eliseu, mas esse moço de Eliseu já não é mais o Geazi, né? Porque o Geazi, no capítulo anterior, ele cobiçou as coisas de Naamã, e aí ele sai da presença dele com lepra, né? Porque o seu coração se ateve àquela riqueza natural. Deixa eu abrir um parêntese, isso é importante, né? Porque muitas vezes o caminhar próximo, né? O estar próximo disso, ou estar próximo do homem de Deus que continha e carregava a presença de Deus, a familiaridade não te enche de nada, não provoca transformação, não altera em nada, a não ser que você capte, a não ser que você puxe, a você que adentre a mesma natureza, a mesma essência, a mesma intensidade, o mesmo espírito, como a palavra menciona. Então o Geazi ou o Geazi, ele não entendeu aquele contexto, ele sai da presença do Eliseu com a lepra e vai embora. Aí quando faz a menção, nem faz a menção mais desse menino, né? Não faz a menção de quem era, só fala o servo, o mordomo de Eliseu, o menino que servia a Eliseu. Então diz a palavra que ele acorda bem cedo, né? E ao acordar bem cedo, ele se depara com um grande exército. Mas sabe qual é o contexto interessante? Que o exército não está apenas sobre Eliseu. O exército está circundando toda a cidade, irmão. Sabe por quê? Porque o lugar onde você está representando um bairro, uma cidade, porque você é uma autoridade sobre esse lugar. Então quando ele não foi para um lugar apenas, ou uma rua, uma estrada, ele foi para a cidade, e ele sitiou toda a cidade, ele cercou toda a cidade, pensando ele, que agora ele intimidaria, ou agora acuaria, ou até levaria o profeta, ou o mataria, ou acabaria, você que é o informante, vamos acabar com esse informante, aqui e agora. Mas eu quero te adentrar, quero tentar desenvolver isso com você, 2 pontos específicos, porque há 2 visões aqui, e é esse lugar que eu quero conversar também, porque existem 2 visões, existe a visão daquele que está cego pelo poder, achando que vai destronar, 3 visões, destronar, aquele que vai acuar, aquele que vai intimidar, aquele que vai amassar ele, aquele que vai derrotá-lo, agora eu vou silenciar, agora eu vou calar esse homem, ele está falando coisas, ele está descobrindo meus segredos, ele está apontando realidades, agora eu vou silenciar de uma vez por todas. Mas quem pode calar a voz que Deus te deu? Quem pode calar aquilo que Deus colocou dentro de você como um teu propósito? Porque ainda que você venha a falecer, as suas orações e tudo aquilo que você fez continua ecoando. Continua ecoando. Continua ecoando. Minha mãe está aqui, é uma prova viva. As orações de minha avó continuam ecoando sobre toda a família. As orações de minha avó continuam repercutindo e atacando e tocando e quebrando e rompendo, porque as orações, uma vez colhidas, elas estão ecoando na eternidade. Elas estão ecoando na eternidade. Então as palavras que Deus te deu, você acha que de repente, poxa, dentro de um curto período falei algo tão pouco, mas fale aquilo que Deus te deu, fale aquilo que você recebeu, fale daquilo que Deus tem te alimentado. É necessário o compartilhamento, é necessário a declaração, é necessário dizer isso, daquilo que Deus está fazendo na sua vida e quer fazer na vida de outros também. Então aquele homem achava que ia acuar e que ia intimidar. E existe uma outra visão, a visão do moço de Eliseu. O moço de Eliseu é aquele que está servindo Eliseu. E aí, ao se deparar com um cenário desse, de sítio, um cenário desse de domínio ou de intimidação, o moço de Eliseu olha e diz: ai meu Senhor,
que nós vamos fazer agora? Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Já viu isso? Parece, porque esses olhos, os olhos naturais, têm uma tendência a inclinar para tudo que é natural, e os olhos naturais não vão conseguir adentrar e romper aquilo que é espiritual, e verdades eternas ainda não conseguirão ser vistas, porque os nossos olhos naturais apontam para uma queda. O olho natural sempre tenderá para a queda, porque o coração do homem em si, sem a presença do Senhor, ele é inclinado a valores caídos, ele é inclinado a coisas que não sustentam, que não suportam, a coisas que não te dá liga, que não te dá amparo, que você não consegue crescer nelas. As coisas naturais, as coisas do homem natural, o pensamento do homem natural vai tender à influência de tudo aquilo que é passageiro, de tudo aquilo que é vil, de tudo aquilo que perece. Visto isso, irmãos, eu preciso vos lembrar, quando isso aconteceu, e no lugar de paraíso, no lugar de desfrute, no lugar onde o homem e a mulher desfrutavam da presença de Deus, e tinham comunhão com Deus, no Éden, onde eles caminhavam nisso, tinham a percepção do Senhor, conversava com o Senhor na viração do dia, tinha esse lugar, mas há um detalhe muito específico, porque a Bíblia menciona que a serpente chegou para falar com Eva, e isso me mostra que houve naturalmente uma aproximação. Então deixa eu abrir um parênteses importante, porque é necessário nós estarmos atentos com tudo aquilo que se aproxima de nós, é necessário nós estarmos atentos com tudo aquilo que está chegando perto de nós, e talvez você não esteja percebendo, porque a conversa da serpente parecia algo familiar, dos animais que estavam ali, do contexto que estava ali, e uma serpente vai aparecendo nesse mesmo ambiente, e às vezes aparecem situações no ambiente onde nós estamos, e que vai se aproximando de nós, e começa a liberar sementes, e começam a liberar coisas, são ervas daninhas, e a gente ainda não percebeu, nós ainda não enxergamos, nós ainda não captamos, mas você pode ter certeza disso, que a serpente não ia dar um grito lá de longe, ela falou de perto, porque ela teve a oportunidade de se aproximar. Então nós precisamos estar atentos com a oportunidade que nós damos, com as portas que você abre, com a legalidade que você dá, com a legalidade que eu dou, porque isso pode corromper a minha visão, porque isso pode corromper aquilo que eu estou enxergando. Quando a serpente começa a falar com ela, ela começa a provocar a dúvida no seu coração, e começa a provocar a Eva a olhar para aquilo que Deus tinha dito não fazer. Perceba comigo, vamos rapidamente, em Gênesis 3 menciona sobre a queda. Bendito seja o nome do Senhor. E esse contexto é importantíssimo de nós olharmos. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comeres, preste atenção nisso, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aí o que a mulher fez? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aonde? Aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Para completar, e os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Quando a serpente lançou aquilo que ela precisava lançar no coração dela, os olhos de Eva se voltaram para aquilo que ela havia lançado em seu coração,
porque o seu coração vai procurar a atenção de uma riqueza. E Jesus apontava isso, que onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Então, quando o seu coração começou a se encher de uma mentira, de uma inverdade, ou da dúvida, ou até mesmo do desejo de se colocar nesse mesmo lugar onde a serpente, o diabo, lá atrás se colocou, de ser igual a Deus, de estar naquele lugar de orgulho e subir também nessa posição, os seus olhos vão começar a voltar para isso. Então Eva viu aquilo ali que ela estava falando. Então depois Eva olhou e aquilo parecia agradável, porque ela começou a desejar aquilo. Olha os olhos, olha a influência da visão, a deturpação da visão e o lugar que a visão ocupa no nosso coração e no nosso dia a dia, na nossa prática. Porque mesmo no Éden, no lugar da habitação de uma presença santa, gloriosa, ao ouvir algumas palavras, ao aproximação de algo que era mal, os seus olhos se voltaram para aquilo, de tal forma que eles podiam se inclinar para outro. O foco deles foi virando. Quando o seu foco começa a mudar daquilo que é o lugar da presença do Senhor, os seus olhos começam a ser atraídos para aquilo que está dominando em seu coração, para aquilo que está reinando no seu coração. Então hoje eu e você, talvez cada um de nós, estejamos olhando para algumas coisas que estão dominando os nossos corações, mas isso se dá pelo afastamento da presença, porque tudo aquilo que eu olho sem a presença dele vai me corromper. Tudo aquilo que eu olho sem a presença do Eterno, porque onde estava Deus ali? Deus não estava próximo deles. Eles haviam se colocado e se inclinado para ouvir uma serpente. Tanto é que na viração do mesmo dia, quando Deus vai de novo até eles, eles já estavam se escondendo do Senhor, porque o foco, o seu olhar se virou para algo que apontava para a desobediência, para algo que confrontava o Eterno e a presença do Eterno, que tirava do lugar de Deus, o lugar de comunhão, a satisfação total. Percebam, aquilo era bom, mas irmão, eles conversavam com o Eterno, eles tinham a presença do Todo-Poderoso, todos os dias, podia dialogar e saber das profundidades, das riquezas, do mais íntimo. Imagina uma conversa de Adão com Deus, imagina o conteúdo do que era passado, o alimento, sabe, o Senhor dialogando com eles assim, com ele diretamente, mas ainda assim, pela falta da presença, naquele ambiente, naquele lugar, por uma porta que se abriu para uma legalidade, os olhos se voltaram para algo. Tome cuidado, quando os seus olhos se voltarem para algo onde a presença dele não está. Tome cuidado para quando os seus olhos contemplarem alguma coisa e essa coisa não está apontando para Jesus, e essa coisa não está apontando para o Senhor. Se isso não traz glória a Deus, não traz glorificação, não honra o nome do Senhor, Paulo já tinha dito isso, nem pensar nisso, irmão, nem deixa ocupar a sua mente, não deixa entrar no seu coração, porque começa a ocupar o seu dia a dia, começa a atrair a atenção dos seus olhos, e quando atrai a atenção, é como a gente aprende, tudo que você está dando atenção vai se expandir, vai crescer, vai aumentar, vai alargar. Perceba, né, quando você está pensando muito, isso acontecia às vezes quando a gente era criança, né, vamos brincar, né, a cor, né, cor vermelha, azul, aí tu fica lá, passou um carro azul, passou um carro preto, passa um monte, porque você começa a reparar no azul. Eu estou pensando no azul, eu quero falar sobre azul, então eu vou ver um monte de azul. Olha ali, azul, porque eu estou só focando no azul. Então tudo que for azul eu vou olhar para carros azuis, objetos azuis, seja lá o que for. Assim também é, quando teus olhos, a tua mente e o teu coração estão inclinados para algo, você só consegue focar naquilo, e tudo que você foca vai te preenchendo, vai te alimentando, vai te dando liga, vai te fortalecendo naquilo. Mas é preciso saber para onde os meus olhos estão olhando, aquilo que eu estou olhando, onde está a minha atenção, onde está aquilo que eu estou focando e me enchendo. Vamos nos encher do Senhor, vamos nos alimentar do Senhor, vamos focar no lugar da presença, vamos olhar para Ele, porque quando olhamos para Ele, Ele vai consumindo todas as coisas, irmão. Olha como é poderoso. Isaías estava no lugar e ele fala de uma visão, ele fala de um ambiente de glória, e ele fala, quando surgiu tal coisa, o ano em que o rei Ezequias morreu, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E quando você
você olha para o Senhor, está focado os seus olhos nos olhos dele, você tem total entendimento da sua condição, você se rende, você se lança, você se prostra, porque não existe nada diante dos olhos que seja maior do que aquilo que você está vendo, que é o rei, que é o seu poder. O seu séquito enchia o templo. Quando você está nesse ambiente, o ambiente de glória vai te transformando. Quando você está no ambiente da glória, a glória dele vai enchendo também a sua vida. E eu pergunto de novo, o que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos enxergando? Mas a minha oração também é para que o Senhor abra os nossos olhos nesse tempo, para que nós possamos enxergar o rei, para que nós possamos enxergar aquele que resplandece, aquele que é a luz para as nações, aquele que é o Senhor, aquele que nos libertou, aquele que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E isso é tão glorioso e tão interessante, porque a palavra faz menção disso. A palavra do Senhor vai apontar que um povo, e o próprio profeta vai declarar isso, um povo que andava em trevas viu uma gloriosa luz. O povo que estava em trevas, e a gente aprende isso, trevas é um lugar de ignorância, trevas é um lugar de obstrução de visão. Quem anda em trevas não consegue caminhar, quem anda em trevas não sabe para onde está indo, quem anda em trevas não tem discernimento, não tem noção das coisas, está perdido. Mas o povo que andava em trevas viu uma luz, e eu oro para que essa luz ilumine os olhos do seu coração também nesses dias, nesse tempo, nos ambientes onde você tem entrado. Aponte para essa luz, declare a luz do Senhor. Você é como um farol para esse tempo. Você é como, sabe, já viu os heróis e o Lanterna Verde, que precisa sempre estar se abastecendo? Ele vai até a fonte, conecta, e aí ele usa o seu poder. Você precisa ir até a fonte, se conectar e declarar luz. Sabe como Deus criou todas as coisas? Haja luz, porque Ele ilumina tudo. Eu não vou criar nada no ambiente das trevas, eu vou criar tudo no ambiente de luz. Por isso que eu falei até, por isso que nós não caminhamos de noite, como Paulo vai dizer, porque quem caminha de noite, anda na escuridão e pode tropeçar e cair, mas nós somos do dia, onde há claridade, onde há entendimento, onde há revelação, onde há prudência, onde há discernimento, ensinamento, encorajamento, onde sabemos para onde estamos indo e com quem estamos indo. E isso faz diferença nos nossos dias, isso faz diferença na nossa caminhada. Esse é o lugar que Eva permitiu abrir mão. E quando seus olhos foram abertos, irmão, peraí, seus olhos foram abertos e ela viu? Sim, porque do espiritual eles caíram para o natural. Então quando olhos se abrem, olhos naturais se abrem para aquilo que antes era espiritual. Então já viu aquela pessoa que você está com uma visão, e a visão de Deus são os espiões, os espias, está olhando para o mesmo cenário, um percebe e caminha sobre a promessa e sobre a palavra do Senhor, vai pavimentando a visão que ele está tendo, mas os outros que vão cair ou estão num olhar natural, vão olhar e vão dizer: tem gigante, há uma terra muito forte, há inimigos por todo lado. Eia, subamos e possuamos a terra. Eia, subamos e possuamos a terra. Mas está tudo fechando. Mas o negócio está, a crise está instaurada, as pessoas estão morrendo, a situação está adversa. Nunca vimos isso. Talvez você e eu, né? A nossa geração não viu isso. As gerações bem lá de trás passaram por grandes aflições, né? Até ameaças de guerras e outras iminências também. Mas a nossa geração não viu isso.
Talvez nós estejamos em algum momento, em algum aspecto, é o moço olhando para isso, mas quem caminha no Senhor não se abala, mas quem caminha no Senhor está com a visão ajustada. Ajuste a sua visão, ajuste a sua visão, ajuste aquilo que você está vendo, porque se existe uma palavra sobre isso, caminhe sobre a palavra. Nosso pastor menciona isso algumas vezes. Quando Pedro está dentro do barco e Jesus está caminhando sobre as águas, rompendo com a barreira natural, fazendo aquilo que aos olhos naturais é impossível, caminhar sobre as águas, romper com o limite da gravidade. Irmão, isso não existe. O cara está rompendo com a gravidade, com a lei natural, com a lei que está sobre a terra, mas ele está acima de toda a terra. Seu poder está sobre tudo isso. Ele rege, ele criou tudo isso, e quem criou tem poder para influenciar aquilo que é criado. Então, quando ele está caminhando sobre isso, Pedro olha e diz: Jesus, eu também quero ir. E aí Jesus continua, e olha que legal, porque Jesus está olhando para você, ele está olhando para Pedro e chamando: vem, vem. Jesus está olhando para você, e quando você olha para ele, eu vou ao seu encontro, eu vou ao seu encontro. Quando você vai ao encontro de Jesus, você vai rompendo barreiras naturais também, porque aquele homem começou a dar passos em cima da água, irmão. Ele começou a romper com barreiras naturais, e em nome de Jesus, pelo encontro que você tem com ele, comece a romper as barreiras naturais. Eu tenho uma dificuldade numa área, no encontro com Jesus vai caminhando sobre essas águas, no encontro com Jesus vai rompendo com aquilo que te limita, com aquilo que te impede, mas isso nunca aconteceu. Um homem está andando sobre as águas, mas talvez você também seja o camarada, seja a menina, seja o homem do Senhor nesse tempo, que vai fazer algo que nunca aconteceu ainda. Comece a andar sobre as águas, comece a olhar para ele, porque no teu olhar para Jesus, ele vai te chamando, e você vai caminhando, e você vai andando. Não permita que os seus olhos se afastem dele. Olhe para Jesus e caminha nesse tempo. Mas lá, nesse mesmo lugar, a Bíblia vai dizer que ele desfocou de novo. Isso acontece, nós somos humanos. Mas quando nós permitimos que essa realidade humana natural nos influencie, é um barulho. Que barulho é esse? São ventos, são tempestades. Que situação é essa? São situações que vêm para nos distrair de olhar para ele. Porque enquanto eu estou olhando para ele, eu estou caminhando, eu estou avançando. Perceba que aquele homem está avançando, irmão. Enquanto ele está caminhando, ele não está indo para trás, ele não está voltando para o barco. A Bíblia não menciona nada disso, ele nem está afundando também. Ele está indo ao encontro de Jesus, ele está dando passos. Deus está te chamando para dar passos também. Deus está te chamando para andar nesse tempo, para romper com essa limitação, para romper com aquilo que é natural nesse tempo. Mas aí, diz a Bíblia que ele fez o quê? Ele começou a perceber. Olhos. As ondas estão batendo e levantando. As ondas estão agitadas, o vento está soprando. E aí seus olhos se desviaram dele. Porque cada momento que nós tiramos o foco do olhar, assim como Adão e Eva, lá no começo, e você olha para aquilo, percebe, dá atenção para aquilo, você dá autoridade para aquilo na sua vida. Perde tempo com isso. Deixou entrar no ouvido, deixou entrar no coração, olhou para aquilo. Quando aquilo te entrou, nutriu o teu interior, dúvidas entram, circunstâncias entram, incredulidade entra, ou outros tipos de sentimentos podem vir, porque lembrando, o nosso coração natural é tendencioso à queda, mas em Cristo, em Jesus, nós vamos tomando de volta aquilo que é nosso, aquilo que o Senhor pôs desde a fundação dos tempos, desde a criação de todas as coisas. Então, quando ele clama ao Senhor, e nós precisamos estar clamando ao Senhor, chamando pelo Senhor, chamando pela presença do Senhor, e isso no entendimento, se você está se afastando dele, você precisa chamar a essência da presença novamente. Porque quando você chama a essência da presença e invoca o nome do Senhor e clama ao Senhor e declara ao Senhor, a Bíblia diz isso: todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Porque só consegue invocar quem consegue reconhecer. Se você consegue reconhecer isso, você chama e declara o senhorio de Jesus para a sua vida. Então ele clama: mestre, estou afundando, mestre, estou perecendo, mestre, estou caindo. Mas a mão do Senhor está ali, a presença de Jesus está ali. Então existe um braço, a Bíblia diz isso nos Salmos, que a destra dele é forte, é poderosa, e a mão direita do Senhor está ali para puxar novamente o Pedro que está afundando na realidade, porque desfocou um pouco, mas ele te puxa novamente, te coloca no lugar da presença, ele te reposiciona, ele te realinha, ele te coloca no lugar onde você sempre deveria estar, para fluir e caminhar na sua direção. E isso é glorioso, e isso é poderoso. Mas sabe, irmãos, porque isso aponta muito, o nosso desfocar aponta muito para realidades a qual muitas vezes nós caímos. Sabe disso? Pense, e pare para pensar nisso. Quando o homem olhou para isso e desejou, entendeu que poderia comer, quando o homem se distrai da presença do Senhor, ele começa a fabricar coisas para si mesmo. Porque sem a presença do Senhor, você vai tentando arrumar uma solução, uma saída. É isso que o povo está fazendo lá embaixo. Cadê esse Moisés? Esse Moisés sumiu, e agora o que vai ser de nós? Então vamos arrumar algo diante dos nossos olhos, para que nós possamos prestar culto a Ele, e reverenciar Ele. Então eu perdi o contato da presença com Moisés, que tipificava aquele que estava transmitindo a mensagem dos céus para a minha vida, e então eu preciso gerar algo, fabricar algo de mim mesmo, e é algo que você tem, é algo que você carrega consigo. São os olhos naturais que estão querendo fabricar o próprio Deus, o próprio Senhor, a própria realidade, a própria coisa. E aí a gente eita, a gente começa a falar rápido. E aí nós nos realizamos, ou tentamos nos realizar em nós mesmos, nos prazeres naturais, numa ocupação de tempo, numa atenção com alguma outra situação que vai exercendo senhorio, e aí começa a alimentar o ídolo do teu e do meu coração com alguma outra coisa que está desassociada, está muito afastado da presença do Eterno, porque essa é a visão caída, porque essa é a visão afastada da presença. Você quer fabricar algo que te satisfaça, que te faça feliz, que dê realização, dê sentido a isso, e muitos na humanidade continuam caminhando para isso, caminhando e sem olhar para o Senhor, continua construindo a sua torre de Babel, querendo encontrar com Ele pela força do seu braço, querendo encontrar com Ele por aquilo que Ele pode fazer. Não é por aquilo que você vai fazer, mas é por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele vai fazer ainda. Nós fazemos porque já somos. Nós não fazemos para ser, nós somos e por isso fazemos. Nós somos e por isso caminhamos, e por isso andamos, e por isso as nossas obras testificam e apontam para a glória daquele que nos criou. Não vire o seu olhar para o que é natural, mas permita que o Espírito ilumine os olhos do seu coração e da sua mente nesse tempo, e assim nós vamos andar na realidade do Senhor. Sabe, tem uma palavra que confirma também, de um homem que caminhava nisso, e esse homem, você e eu, vai dizer: não, é justo, ele é temente a Deus, e ele se desvia do mal. Lembrou de algum personagem? Justo, temente a Deus e se desvia do mal. E a Bíblia diz que ele constantemente estava sacrificando diante de Deus. Eu estou sacrificando porque talvez os filhos tenham cometido algum pecado contra o Senhor. Deixa eu fechar isso aqui, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu romper isso aqui. Não, opa, de repente isso. Não, isso não pode acontecer. Peraí, deixa eu fazer algo para tapar isso. Eu repito, é um homem justo, temente, que se desvia do mal. Ele tem um bom currículo. Talvez você empregasse ele, porque ele é bom. Esse cara é bom. Ele não é qualquer um não, gente. Ele está capacitado, ele tem habilidades, ele tem coisas boas. Você vai olhar para ele e vai dizer: mas a Bíblia menciona algo tão profundo e poderoso, que quando começam a surgir os saques e as perdas,
e circunstâncias que ele não havia enfrentado ainda, a revelação do seu coração também apareceu. Porque é no lugar do dia mais difícil que a revelação do nosso coração também aparece. Aquilo que está movendo as nossas ações. Essa semana a gente estava ouvindo, né, o pastor falando, e isso foi poderoso, né, pastor Victor, sobre o Senhor liberar uma palavra. E aí ele vai te provar sobre essa palavra. Então, como é que... Eu até usei o exemplo, né, até postei, falei sobre riquezas. Então Deus disse, vai prosperar. Mas antes disso, Ele quer ver como é que está o teu coração com relação àquilo que Ele pode te dar ou não. Porque o tempo ainda não está, é menino ainda olha para coisas bobas. Não entendeu a essência do que está carregando, não entendeu o propósito para qual aquilo serve. Aquilo serve um propósito. Quando você entende que tudo aquilo, uma palavra liberada de Deus para mim, para você, para as nossas vidas, está servindo um propósito do Senhor, seu coração não está mais naquilo, nas coisas, mas está no cumprimento do propósito do Senhor, para que o nome dEle no final seja glorificado e exaltado, porque tudo vem dEle, tudo volta para Ele, tudo começa nele e tudo aponta o destino final, o lugar final, a chegada é nele, porque se completa nele. Fora disso é desatenção, é distração, é inclinação natural dos meus e dos teus olhos para algo que perece. Então Deus prova o nosso coração. Jó perdeu. Aí ele até declara, né? Isso marca também nossas vidas. O que eu temia me aconteceu. Então qual é a motivação do seu coração para fazer aquilo que você está fazendo? É o medo, que é um balizador natural para que você não perca. Então eu faço isso para que não deixe de perder. Você age com medo. E vou citar aqui um homem, uma autoridade chamada Zico. Não tem gente que não vai gostar, não. Tem gente que não vai gostar, porque muitas vezes o medo de perder te impede de ganhar. Ele disse isso uma vez num dos jogos lá. Você não pode jogar com medo, você não pode agir com medo, porque se você se mover pelo medo de perder, você não consegue também avançar e conquistar, porque o medo vai te paralisar. Aquele homem estava fazendo as coisas possivelmente para cobrir um medo de perder aquilo. Então, para conservar aquilo que eu tenho, eu faço essas coisas. Então as minhas ações, o meu trabalhar está sendo movido pelo medo. Então eu faço algo de minhas próprias mãos, eu estou me esforçando para guardar algo que poderia ser muito mais multiplicado. Percebe que quando ele começou a entender os propósitos do Senhor, e aí ele estava orando pelos seus amigos, Deus deu o dobro para ele. Um cara que caminhava, se esforçava e retinha para si mesmo, na visão do que ele tinha um nível X, ele ganhou 2 vezes aquilo, e numa virada de página, a partir de um entendimento de Deus, porque a Bíblia até menciona isso. Depois que ele passa tudo isso, ele vai falar: antes eu te conhecia, mas o que acontece agora? Meus olhos te veem. Quando os meus olhos te veem, eu entendi. Quando os meus olhos te veem, eu compreendi. Eu entrei nesse lugar. E quando você entra nesse lugar com o Senhor, meu irmão, se prepara, tem provisão, tem alimento, tem abundância, tem satisfação, tem realização, tem gozo na alma. Nada mais vai te roubar, nada mais vai te tirar, porque teus olhos estão nele, não estão mais no medo, não estão mais no vou conservar, vou guardar. É aquele menino, é aquele homem, é aquele servo, vou guardar esse talento. O Senhor é rígido, eu conheço o meu Senhor, então vou pegar esse talento e vou afundar. E às vezes você está guardando, está retendo aquilo que deveria
ia multiplicar nesse tempo, e você está guardando e escondendo debaixo da terra, mas Deus está nos chamando para pegar esse talento e usar e multiplicar. Coloque nas mãos deles e flua, coloque nas mãos do Senhor e flua nesse tempo, abençoe nesse tempo. Quando esse homem entendeu, ele já não olhava mais querendo justificar a si mesmo. Eu sou justo, eu sou reto, eu não fiz nada de errado. Por que isso está acontecendo? Você para de se justificar quando você olha para o Senhor. Quando os meus olhos veem o Senhor, eu começo a entender que a magnitude, a imensidão da sua presença é muito maior. E eu gosto, parece que eu vibro, irmão. Toda vez que eu leio isso, eu me amarro no Senhor. Que ele fala assim, eu falo meio intenso, que ele fala, quando Deus pergunta para ele: Jó, está indagando coisas, está colocando coisas, está querendo ser colocado na balança, ó, põe-me na balança, sou justo, vamos ver se eu cometi algo. Aí Deus só pergunta para ele: ok, mas deixa eu te perguntar uma coisa, onde você estava quando eu criava todas as coisas, quando eu fazia o Leviatã? A gente fica olhando esses filmes, né, dos monstros e dos seres, e o Leviatã, né, diz o conteúdo histórico é que era uma imensidão, algo sinistro dos mares. Então, e aí Deus está perguntando: quando eu criava as grandezas que existem, quando eu criava todas as coisas, onde você estava? Quando ele se posiciona no tamanho, no poderio, quando você olha para a imensidão de sua grandeza, ai de mim, Senhor. Peraí, Jesus, estou querendo me justificar. Não posso, não tenho com o que. Qualquer justificativa natural diante de ti não é nada. Não é nada. Tudo é por causa de ti. Tudo é teu. Tudo veio de ti. Bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Eu precisava passar para isso. Eu precisava, porque agora eu consigo perceber que quando tudo saiu, eu me encontrei contigo. E aí quando você percebe isso, mas o legal é, eu não quero fazer um discurso de vai ter que perder tudo. Eita, estou cuspindo pra caramba aqui, meu Deus. Não perca tudo para começar a ver Ele. Abra a mão de tudo e veja o Rei. Porque aí teu coração não está mais nas coisas, não está mais na justificação natural, na justificativa própria, em se agarrar a alguma coisa. Não, deu alguma coisa errada, vou jejuar aqui rapidinho, vou orar aqui rapidinho. Não é naquilo que você está fazendo, é naquilo que já foi feito, é naquilo que Ele fez, é naquilo que Ele é olhar para Ele, é entrar na sua presença, porque na sua presença, estou até pulando aqui, na sua presença coisas novas estão acontecendo todos os dias. E eu senti um peso de palavra sobre essa noite, que coisas novas estariam acontecendo, que coisas novas estão acontecendo, porque Ele está abrindo os seus olhos, Ele está abrindo os seus olhos, Ele está abrindo os seus olhos, e você vai ver o Rei, você vai ver o Rei. Veja o Rei, veja o Rei, veja o Rei, veja o Rei, olhe para Ele, olhe para Ele. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Por quê? É um homem pecador, é o Isaías. Gente, esse Isaías é um homem que já profetizava, tá? No capítulo 6, quando chega as visões, ou quando chega aquilo que ele entendeu e viu do rei, é um homem que já estava trabalhando, tá? É um profeta que já está em ação, não é qualquer um não, é alguém que já está envolvido, por assim dizer. Ele está no movimento, porque esse capítulo não é o primeiro de Isaías, perceba isso. Ele já profetizava, ele já cumpria seu ministério, ele já fazia coisas, mas ele não tinha visto o rei ainda. Quando você vê o rei, isso muda tudo. Quando você vê o rei, a página vira. Quando você vê o rei, o Senhor transforma a realidade. Aí ele vai dizer, podia ser, né? Profeta, homem do Senhor, faz e assim acontece. Quando ele vê o rei, meu Deus,
me prostro, me lanço, reconheço essa imensidão, desse poder, dessa profundidade da tua presença. Ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor, porque esse é o lugar natural onde você vai se posicionando na presença. Ai de mim é o esvaziar-se, ai de mim é o dispor-se, ai de mim é o lançar por terra aquilo que é natural, visão natural caindo, olhos naturais caindo. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Mas você está na presença dele, não se esqueça. E na presença dele, ele vai dizer: peraí que eu tenho algo para tocar você, peraí que eu tenho uma porção, eu tenho provisão. Não vai ficar assim, porque diante do Senhor você não permanece do mesmo jeito. Diante do Senhor há uma transformação em curso, porque na mesma medida que você declara: ai de mim, tem uma tenaz, tem uma brasa viva do Senhor já disponível para tocar os seus lábios e purificar o seu coração, e as maldades e a iniquidade. No lugar onde eu vejo o Rei, Ele vai me tocando e purificando. Perceba que esse homem é o profeta do Senhor. Ao entrar nesse lugar e ver o que ele viu, recebeu aquilo que só os céus poderiam dar para ele: purificar algo que aos seus olhos não dá para fazer. Por isso que a gente esbarra, porque não dá. É a presença dele que santifica, é a presença dele que restaura, é a presença dele que transforma, é a presença dele que toca. E quando ele te toca, vida surge. Quando ele, diz a palavra, que existia duas multidões caminhando, e Jesus estava caminhando com uma multidão, e uma outra multidão caminhava para um enterro, porque aquele menino, filho único daquela mulher, havia morrido. E aí eles se confrontam, se deparam com Jesus. E Jesus, quando se depara com uma situação, ele transforma a situação. Diante de Jesus, tudo é transformado. Para pensar. Quem era cego, passa a ver. Quem era mudo, passa a falar. Quem é paralítico, está sem mobilidade, começa a andar. Talvez você esteja sem mobilidade em alguma área da sua vida, mas em nome de Jesus e pela palavra de vida, eu declaro movimento, eu declaro vida em nome de Jesus. Como o Senhor declarou para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Levante desse lugar, tome a sua cama e anda. Segue o destino de Deus para a sua vida. Jesus tocou no esquife, vida foi emanada. E existem dois pontos que eu queria apresentar com vocês. A gente não anota nada, mas a gente vai pensando aqui, o Senhor vai dando coisas. Também fica olhando a hora, pode passar. Existe um ponto muito interessante. Quando você vai sedento na presença dele e toca como aquela mulher que já sabia o seu posicionamento, e ela vai se arrastando, né? Que, gente, é uma multidão, né? É uma multidão e é uma mulher para passar pela multidão. Então ela vai se arrastando para tocar em Jesus. Porque eu sei, alguma coisa vai acontecer quando eu estiver diante da sua presença e tiver contato. Tocar é ter contato com ele. Tocar é ter contato. Quando você tem contato, suga para dentro de você, vem uma vida, uma nova vida, uma cura, uma transformação, uma libertação, porque eu tive contato com ele. Cada contato que eu tenho com Jesus, como a gente fala, né? Ele vai retirando alguma coisa. Não, filho, isso aqui não é teu, isso que está carregando não é seu. Por isso que ele falou: fardos pesados vocês estão carregando, e uma consciência que quer salvar a si mesmo. Tomai sobre vós o meu jugo. E ele disse qual é o tipo de jugo: o meu jugo suave e o meu fardo é leve. Está pesando aí, irmão? Está pesando alguma coisa?
procure o contato com o Senhor e veja se você está carregando o mesmo fardo que Ele. Talvez o fardo que você e eu estejamos carregando. E às vezes, nós já entendemos algumas coisas, então caminhamos nelas. Mas às vezes ficam alguns resquícios, sabe? Porque precisamos ser tratados. Então tem alguma coisa pendendo um pouco mais para cá, sabe? Quando ainda tem um peso que te faz inclinar um pouco. Mas tome sobre ti o fardo de Jesus. O fardo dele é leve. E o jugo, ou o lugar de obediência nele, é muito suave. Porque está fluindo a partir de relacionamento, não mais de uma imposição. Não é alguém que está impondo algo, te espremendo para um algo. É alguém que está te oferecendo uma cooperação com Ele. Lembrando, jugo é lugar onde dois carregam. Então Ele está te chamando para caminhar com Ele, né? São dois animais, um fica aqui, outro fica aqui. Se está pesando muito, talvez é porque a presença dele, ou esse lugar da presença, você não adentrou. Porque quando tu adentra esse lugar da presença, é um lugar compartilhado. Jugo, que é instrumento de madeira. De um lado está Jesus, do outro estou eu. E eu vou caminhando com ele. Eu vou caminhando com ele. E não fica mais pesado. Porque Jesus torna leve. Jesus torna suave. Por isso, abra os seus olhos para enxergar o Senhor, para contemplar o Senhor, para adentrar no lugar da sua presença e ter contato com Ele. Esse foi o lugar que Paulo ainda não tinha vivido, mas quando entendeu isso, se deparou com o próprio rei. Paulo lembro, né, do pastor falar, fariseu de fariseus, irmão. Suprassumo de fariseu. Currículo excelente. Paulo não é qualquer um. O Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. É um doutor da lei, é um mestre da lei. Conheço de trás para frente e frente para trás as escrituras. Não é qualquer um. Mas o que Paulo ainda não tinha tido era um encontro com o autor das letras, porque ele tinha contato com as letras, mas não tinha contato com o seu autor, não tinha contato com aquele que criou todas as coisas. Então é a mesma coisa que está lendo o manual, mas se você sentar perto daquele que criou o manual, acho que isso já foi dito aqui, talvez eu esteja relembrando, mas essa é uma verdade, que se você sentar perto de quem criou o manual, vai dizer, sabe por quê? Porque isso opera assim, 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 e ele não vai se reter à instrução do manual. Ele vai te contar segredo do funcionamento. Ele vai te contar segredos, propósito para qual aquilo existe. Esse é o lugar que Paulo ainda não tinha acessado. Era rigoroso, caminhava na justiça própria, olhava com os olhos caídos e queria justificar-se, achando que no seu zelo por fazer aquilo que ele fazia, estava glorificando e honrando a um Deus. Mas não era. Esse era o Deus dos seus olhos. Dos olhos caídos, dos olhos naturais, dos olhos que se abriram lá atrás. Mas olha que coisa legal, porque quando ele encontra com o rei, ele fica cego. Porque os olhos naturais agora voltam ao seu lugar original. Olhos que se abriram no Éden e começaram a ver coisas naturais. Olhos que se fecham com Paulo para começar a ver o espiritual novamente, para acessar lugares em Deus, para ver realidades celestiais. E Paulo está cego, e 3 dias ele está jejuando, ele está tendo encontro com o Senhor. 3 dias ele está se lançando, se quebrando, se desfazendo, abrindo mão de todo o conteúdo que ele achava que tinha. Ele começa a se lançar para que Jesus envia um homem, e um homem declara a palavra, e escamas caem dos seus olhos, e as coisas naturais, acabou. Que quando os seus olhos se abrem, eles nunca mais se fecharam. Quando esses olhos se abrem, eles nunca mais se fecham de novo. E ele começa a adentrar lugares espirituais.
E é por isso que ele pode orar aos Efésios dizendo: eu oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados pela mesma luz que eu vi naquele caminho e me chamou para andar com ele. Eu oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados nesse tempo. E eu quero ler isso com você. Efésios. Aleluias. Aleluias. Abre. Coloca para mim, por favor. Efésios. Aleluias. Obrigado, Senhor. Efésios, isso, 3, perdão, obrigado. Efésios 3. Não sei se estou falando correto. Agora fiquei na dúvida. Tinha anotado, mas... Coloque em Efésios, por favor. Efésios. Ah, não está indo, né? Vamos abrir aqui. Alguém abre para mim mais rápido que o Efésios? Oi? Segue, minha irmã. Agora eu esqueci qual é o versículo. Nossa. Na verdade, sumiu aqui. Por isso que eu estou seguindo diretão. Sumiu legal que eu tinha feito aqui. Sobe mais um pouco, vai seguindo, por favor. Blá, blá, blá. Nossa. É um 3. Não. Efésios 1, versículo 1:18. Engraçado. Peço perdão aos irmãos. Me fugiu realmente. Perfeitamente. Muito obrigado. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Eu acho isso aqui tão importante, impactante do que Paulo está vivendo no Senhor. Olha os lugares para onde os entendimentos, onde os olhos do seu coração iluminados vão apontar ou vão se dirigir, a fim de que vocês conheçam a esperança. Olhos que se abrem para a esperança eterna no Senhor, para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olhos para a esperança dos... Pode voltar um pouco, por favor. Olhos para a esperança, a qual Ele nos chamou para viver. Deus te chamou para viver uma esperança, e os seus olhos podem e devem, assim como na oração de Paulo, ser voltados para essa esperança, uma esperança viva e eficaz, uma esperança da eternidade, uma esperança de algo que não se corrompe, uma esperança de algo que não é natural, uma esperança, porque está faltando. Olhe para o teu lado, olhe para a sociedade, olhe para esses dias, olhe que naturalmente falta, mas em Paulo, e Jesus está nos apontando para isso, olhos que conhecem a esperança para a qual Ele nos chamou. E quando você conhece a esperança para a qual o Senhor te chamou, nenhuma outra realidade vai te consumir, vai te roubar, vai minar o seu coração, porque está faltando isso, está na escassez, está faltando recurso, está doente, está enfermo. Você lembra de Abacuque? Olhos, quando teus olhos estão nele, esperança chega, esperança inunda o teu coração. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as ovelhas, os animais no curral, ainda que me falte provisão e recursos naturais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque os meus olhos estão na esperança que não se pode perder, os meus olhos estão na esperança que não é natural, que não é dessa terra, que nada que roube, que mire esse tempo pode me tirar. Olhos na esperança gloriosa de um dia glorioso do Rei que virá, olhos que contemplam as riquezas da gloriosa herança, olhos apontados para uma herança eterna, uma herança espiritual,
espiritual, uma herança que vai além de tudo que você pode adquirir. Tem riquezas gloriosas dos céus para aqueles que estão olhando para Ele. A gloriosa herança dele em nós, nos santos, é dentro de nós. A gloriosa herança que habita dentro de você. Quando ele aponta para nos santos, ele está dizendo que está dentro, está contido neles. A gloriosa herança nos santos, o poder que reside em você. E para completar, 19, por favor. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Olhos que contemplam o poder de Deus agindo em nós. E isso tudo ele está falando de olhos. Oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos e vocês vejam, contemplem a esperança para que Ele te chamou, que vocês entendam a herança dos santos e vocês olhem. Isso tudo são as 3 características: esperança, herança e poder. Esperança, herança e poder. Olhos para a esperança, olhos para a herança, olhos vendo o poder de Deus agindo em nós. E deixa eu te dizer, porque o tempo já foi, e senão não vai me chamar mais. Quando você contempla isso, adentra esses lugares, vive essa realidade com os olhos espirituais, você vê o que Eliseu viu. Porque quando ele ouve o moço falando, e agora o que faremos? A provisão já está aí. Você que não viu ainda, moço, os exércitos dos céus já estão disponíveis, o poder já está aqui, esperança, herança e poder disponíveis. Aí ele faz uma oração: abra os olhos dele para que veja. E a Bíblia diz que ele abriu seus olhos e contemplou. E sabe onde ele contemplou? Em cima dos montes, porque é do monte que vem socorro, é do monte do Senhor que vem provisão, é do monte do Senhor que vem suprimento para a sua vida, e é do monte do Senhor que vem o recurso eterno, vem a fonte do poder, a essência do poder, do monte do Senhor. Davi entendeu isso e disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, porque é de lá que vem o meu Senhor, dos montes, é por isso que os que confiam no Senhor serão como monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, porque tem olhos na esperança, olhos na herança eterna, e olhos que contemplam o poder de Deus, agindo e entrando e movendo sobre nós. E eu oro para que nesse tempo você veja, entre e compartilhe tudo aquilo que o Pai está fazendo aqui e agora. Comece a compartilhar no ambiente do seu trabalho. Miríades, exércitos celestiais adentrando, agindo, provendo. Olhe para a sua cidade e veja os montes rodeados por exércitos celestiais, exércitos do Senhor que estão combatendo batalhas espirituais para mover e provocar dentro do natural aquilo que é espiritual. Perceba que exércitos do céu vieram para a terra, e quando o exército do céu tocaram a terra, ele cumpriu o propósito do Pai, e ele dissemina tudo aquilo que tinha se levantado, provoca uma cegueira naqueles homens, coloca aqueles homens dentro do palácio do rei. E aí, para completar e para quebrar o nosso ímpeto, ele diz: ser misericordioso com eles, ser compassivo com ele. Use de compassividade para conhecer com eles. E a Bíblia vai dizer que eles tiveram muito tempo de paz, porque entenderam isso. Porque quando o exército dos céus intervém, é uma outra estratégia, é uma outra dinâmica. É os céus tocando a terra. E quando os céus tocam a terra, a provisão dos céus, que é muito maior do que a limitação que nós temos, vai superabundar na graça de Deus. Porque isso sempre aponta para a provisão da graça de Deus em nós. Então eu quero deixar isso. E é legal, né? Porque a gente faz o meu esboço, eu tenho certeza que eu pincelei pouquíssimas coisas. A essência está aqui, mas eu não toquei em outros aspectos, porque aprove ao Espírito não tocá-los. Mas eu oro para que os olhos do nosso coração nesse tempo, porque Ele está orando para filhos de Deus,
Obrigado, time de louvor, por favor. Ele está orando para filhos de Deus que entenderam a identidade no Senhor, para que tenham olhos abertos nesse tempo. Está sitiado, está tomado, tem lockdown, tem tudo ao redor. Abra os seus olhos espirituais. Abra os seus olhos espirituais. Abra os seus olhos espirituais. Abra os seus olhos espirituais e veja a provisão do Rei, e veja a intervenção do Senhor, e declare e concorde com ela. Coopere com aquilo que você está vendo e traga declarações de Deus para esse aspecto da terra. Amém? Gente, obrigado, que o Senhor ilumine mais e mais as nossas vidas assim. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos orar, ficar de pé, passar para a pastora. Vamos agradecer e entrar na atmosfera do Senhor.